Milionário instalou câmeras para vigiar babá, mas o que viu do filho o chocou. Vicente Almeida fez uma loucura. Ele instalou câmeras escondidas pela casa inteira só para vigiar a nova empregada. Achava que ela ia aprontar, que ia se aproveitar, mas o que ele descobriu nas gravações, isso mudou a vida dele para sempre. Fica aqui porque a história é mais profunda do que parece. Para começar, Vicente Almeida era bilionário, dono de uma construtora que vale quase 800 milhões de reais. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mansão aqui em São Paulo, carros importados, contas bancárias que ele nunca ia conseguir gastar. Mas tinha uma coisa que o dinheiro não comprou: confiança. 1 ano atrás, ele perdeu a esposa e se tornou uma pessoa amarga, desconfiada, paranoica. E ele tinha motivos para isso, viu? Ele demitiu 5 empregadas em 6 meses. A primeira roubou joias. A segunda tentou vender fotos do filho dele para a revista de fofoca. A terceira... Bem, ela postou no Instagram que trabalhava para um bilionário famoso e quase causou um problema de segurança seríssimo. Sobrou só ele e o filho, o pequeno Pedro. Pedro era um bebê de 1 ano e 2 meses que ainda mal andava, mal sorria. E, para falar a verdade, Vicente não sabia como cuidar. Ele era um gênio para fechar contratos, mas era péssimo em trocar fraldas. A casa estava um caos emocional. Aí, a agência mandou a Camila. Ela chegou numa segunda-feira de manhã, simples, humilde, com aquele sorriso no rosto de quem não tem maldade, ou pelo menos de quem era uma atriz muito boa. Bom dia, senhor Vicente. Nossa, que casa linda! E esse bebê? Que gracinha! Ela disse. Vicente olhou para ela com aquela desconfiança de quem já se deu mal muitas vezes. Ninguém era tão simpático assim de graça. Olha só, Camila, você vai começar pela cozinha, depois a sala. Não mexe nas minhas coisas do escritório. E o mais importante, não pega o menino no colo sem a minha autorização. Entendeu? Ele disparou. Entendido, senhor. Ela respondeu, ainda sorrindo. Ele foi para o escritório tentar trabalhar, mas não conseguiu se concentrar, porque pela primeira vez em meses ouviu o filho rindo. Não era um resmungo, era uma risada cristalina de bebê. Ele foi até a porta da sala e espiou. Camila estava passando pano no chão, cantarolando baixinho. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. E Pedro, sentado no cercadinho, batia palminhas e dava gargalhada. Aquela risada gostosa de bebê que Vicente já nem lembrava mais como era. Algo mexeu com ele, mas não era alegria, era medo. Por que meu filho está se apegando tão rápido a ela? Que interesse ela tem nisso? Naquela mesma tarde, ele ligou para uma empresa de segurança. Eu quero câmeras escondidas, na sala, na cozinha, no quarto do bebê, nos corredores, tudo. Quero ver cada movimento dela. O atendente hesitou. Senhor, isso é legal? É minha casa, meu filho, minha decisão. Instala logo. E foi assim que Vicente se tornou um detetive obcecado. Durante a primeira semana, ele vigiava Camila como um detetive pelo celular. Ela limpava a casa cantando, conversava com Pedro como se ele entendesse. Ensinava ele a bater palma, a tentar ficar em pé. Nada de roubo, nada de fotos, nada de suspeito. Mas aí veio a primeira pista estranha. Numa quinta-feira, enquanto limpava o escritório, ela encontrou uma fotografia antiga da família dele na estante. Ela pegou a foto, olhou com carinho e murmurou sozinha, sem saber que estava sendo gravada. Você tem o mesmo olhar dele e o mesmo jeitinho bom. Vicente gelou. Dele? Quem é ele? Ela conhecia o pai dele? Ele continuou assistindo às gravações, obcecado, e aí veio a bomba. Na sexta à tarde, enquanto dava banho em Pedro, ela falou baixinho. Sua mãe era linda, sabia, Pedrinho? E seu avô? Seu avô foi a pessoa mais generosa que eu conheci. Você vai crescer com o coração dele. O avô? Ela estava falando do pai de Vicente. Imediatamente, ele revirou a casa procurando documentos dela, qualquer pista. E encontrou, sim. Ele vasculhou, sabia que era errado. Um medalhão de prata antigo na bolsa dela. Quando abriu, quase caiu para trás.
Dentro tinha uma foto do pai dele, abraçado com uma mulher que ele não conhecia. Quem é essa mulher? E por que raios a Camila tem uma foto do meu pai? Foi numa terça-feira. Vicente estava no escritório fingindo trabalhar, mas, na verdade, grudado nas câmeras pelo celular. Camila colocou Pedro em pé, segurando as mãozinhas. Vamos, campeão, você consegue. Solta a mão da Camila e vem. Ela deu 2 passos para trás, agachou, abriu os braços. E Pedro, o filho de Vicente, deu 5 passinhos cambaleantes. 5 passos até cair nos braços dela, rindo. Camila o abraçou, chorando de alegria. Você conseguiu. Você andou, meu amor. Que orgulho! Vicente, sozinho no escritório, também chorou. Mas não era só orgulho, era dor. Porque os primeiros passos do filho dele foram para ela e não para ele. Porque o filho sorria mais para a empregada do que para o próprio pai. E porque, no fundo, ele sentia que ela merecia aquele momento mais do que ele. Naquela noite ele decidiu confrontar. Ele precisava da verdade. Vicente chamou Camila para o escritório depois que Pedro dormiu. Senta, por favor. Ela sentou e o sorriso sumiu quando ela viu a cara séria dele. Camila, eu vou ser direto. Quem é você? Como assim, senhor? Ela tentou. Você fala do meu pai como se conhecesse. Você tem um medalhão com a foto dele e você fala para o meu filho sobre a mãe, sobre o avô, como se fizesse parte dessa família. Então eu vou perguntar de novo. Quem é você? Ela empalideceu. O senhor mexeu nas minhas coisas, é minha casa e as câmeras. O senhor me gravou. Também é minha casa, ele respondeu. Ela respirou fundo, os olhos marejando. Eu não vim aqui para te enganar, Vicente. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome. Então, por que você veio? Ela se levantou, foi até a janela. Porque eu fiz uma promessa, e eu não sou do tipo que quebra promessa. Minha mãe se chamava Teresa Santos. Camila começou, a voz tremendo. Ela trabalhou nessa casa por 5 anos como arrumadeira quando eu era criança. Meu pai tinha falecido num acidente e minha mãe ficou sozinha com 3 filhos, sem nada. Ela conseguiu o emprego aqui e foi nossa salvação. Seu pai, Joaquim, era diferente de todos os patrões. Ele perguntava se ela tinha almoçado, pagava mais que o combinado, dava presente para os meus irmãos no Natal. Vicente engoliu seco. O pai dele era assim mesmo, generoso demais. Um dia minha mãe passou mal aqui, problema no coração. Seu pai não só pagou o hospital, como garantiu que ela seria operada pelo melhor médico. Ele salvou a vida dela, Vicente. Ela tirou o medalhão do pescoço e entregou para ele. Isso aqui ele deu para ela antes da cirurgia. Disse, Teresa, você vai sobreviver, e quando sobreviver, quero que lembre que ainda existe gente boa no mundo. Dentro tem a foto dele com a minha mãe, no último dia de trabalho dela aqui. Agora fazia todo sentido. Minha mãe me fez prometer que, se um dia eu pudesse, eu retribuiria a bondade dele. Mas seu pai também faleceu há 4 anos. Eu sei. Por isso, eu não pude retribuir diretamente para ele. Ela continuou. Aí, 1 ano atrás, eu estava trabalhando como auxiliar de enfermagem numa clínica em Moema. E sua esposa, Susana, foi internada lá. Complicação no parto. Eu era uma das auxiliares no plantão. Ela estava muito mal, Vicente. Hemorragia gravíssima. Antes de ir para a cirurgia de emergência, ela me apertou a mão e disse, se eu não voltar, alguém precisa cuidar do meu bebê. Por favor. Camila chorava compulsivamente. Eu olhei o prontuário. Vi o sobrenome Almeida. Perguntei se era parente do Joaquim Almeida. Ela disse que sim, que era casada com o filho dele. Nessa hora eu entendi. Era um sinal. Eu prometi para ela que cuidaria, mas ela não sobreviveu. Eu fiquei meses pensando se devia te procurar. Fiquei com medo que você achasse que eu era louca, interesseira, até que perdi meu emprego na clínica. Vi o anúncio da vaga aqui. Reconheci o endereço e eu pensei, é agora ou nunca? Eu não vim te enganar, Vicente. Vim cumprir 2 promessas. A que fiz para minha mãe de retribuir e a que fiz para Susana de cuidar do Pedro. Vicente ficou em silêncio, completamente devastado. Ele foi até o cofre e tirou uma caixa de madeira. Dentro, achou uma carta do pai escrita 6 meses antes de morrer. Se você está lendo isso,
É porque não estou mais aí. Deixei um fundo de ajuda garantido para a família da Teresa, nossa antiga arrumadeira. Ela é uma mulher de honra. Se algum dia os filhos dela precisarem de algo, ajude. É o mínimo que podemos fazer por quem foi leal. Com amor, seu pai. Ele mostrou a carta para Camila, que desabou a chorar. Eu sou um idiota, Vicente disse. Você veio aqui cumprir promessas e eu te tratei como criminoso. Instalei câmeras, vasculhei suas coisas, desconfiei de cada gesto. Me perdoa. Você só estava protegendo seu filho. Não tem nada para perdoar. Ela balançou a cabeça. No dia seguinte, Vicente retirou todas as câmeras. Ele chamou Camila de novo para o escritório. Eu quero honrar a promessa do meu pai. E mais do que isso, eu quero que você fique aqui. Não como empregada, e sim como parte da família. Pedro precisa de você. E eu também preciso. Eu vou quintuplicar seu salário. Você vai ter um quarto melhor, plano de saúde, cartão da empresa, tudo. Mas o mais importante, você vai ser a tia Camila do Pedro, a pessoa que ele pode contar sempre. Vicente, eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Ela riu entre lágrimas. Eu aceito. 6 meses depois, a mansão dos Almeida é outra. Tem riso, tem música, tem vida. Vicente reduziu as horas de trabalho. Aprendeu a brincar de carrinho, a dar banho sem molhar tudo. Pedro tem quase 2 anos agora. Corre pela casa chamando tia Camila. Ela continua lá, não limpando o chão, mas sendo a melhor tia que uma criança poderia ter. O medalhão de prata agora está emoldurado na sala, ao lado da foto do pai, da mãe, da esposa, de toda a história que conectou essas famílias. Uma prova de que confiança não se compra, bondade não se esquece, e promessas, quando feitas de coração, atravessam gerações. Vicente aprendeu que ser bilionário não significa nada se você não tem ninguém para confiar. E que, às vezes, as pessoas mais valiosas da nossa vida chegam disfarçadas de empregadas, carregando medalhões e promessas cumpridas. Se essa história mexeu com você, faz o seguinte: se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e me diz. Você já desconfiou de alguém e descobriu que estava completamente errado? Compartilha esse vídeo com quem precisa acreditar que ainda existe gente boa no mundo.